O verão chegou aqui em Portugal e no Brasil, em algumas regiões, é época de estiagem, ou seja, não há chuva. E com isso, simultaneamente, vem aquele medo do fogo, não é? Esse elemento tão encantador. A gente sabe que existem práticas muito antigas na agropecuária de colocar fogo para limpar terrenos. Não é? Esses terrenos são limpos muito rapidamente, é uma maneira barata de limpar esses terrenos, em que abrem-se clareiras rapidamente e ali pode-se instalar o gado ou se pode cultivar alimentos. Quando a gente instala uma pastagem dessa forma, nós depositamos sim cinza no solo, e essa cinza é benéfica, ela é ótima para o solo. Porém, perdemos toda a biodiversidade que estava ao redor do trabalho positivo nesse solo. Não é? Essa cinza sim traz nutrientes, nós usamos comumente na agricultura, e vão nascer ali ervas boas para pastagem. Porém, essa erva vai ser pisoteada, não é, pela própria pastagem, e uma compactação do solo vai acontecer, e essas ervas não voltam a crescer com a mesma força, com o mesmo vigor. Então, o que eu faço? Eu abro outra clareira dali, não sei quantos hectares, dali alguns anos. Né? Então, e a mesma coisa acontece com a agricultura. Eu posso cultivar alguns alimentos que não precisam de um solo muito rico para com essa técnica de queimada, porém esse solo vai se empobrecer rapidamente e eu não vou conseguir recuperá-lo tão rápido. Existem estudos que apontam que demora até 8 anos para a biodiversidade do solo voltar. Pois é, e fora quando a gente pensa na extinção animal, né? Grande parte dos animais que estão em extinção são animais que foram vítimas de regiões que sofreram queimadas. Isso estamos a falar de queimadas, né? E se nós pensarmos nos incêndios? O que são os incêndios? Um incêndio é um fogo descontrolado. Que ele pode começar de diversas maneiras. Ele pode começar sim de maneira natural, através de uma trovoada seca, ou através dos próprios gases que as folhas, que as plantas libertam, e com o calor, excesso de calor, pode propiciar um evento, sim. Mas tanto os institutos portugueses quanto os institutos brasileiros, eles apontam que mais de 90% dos incêndios acontecem de maneira antrópica, pela mão do homem. O que isso quer dizer que neste bolo existem incêndios criminosos, como por exemplo quando é uma disputa de terra, não é? Eu quero expulsar uma comunidade nativa daquele lugar e a partir daí eu coloco fogo, essa terra fica limpa, livre, e eu posso sim roubar esta terra. Esta é uma forma. Outra forma de incêndio criminoso é o fogo posto. Não é que às vezes uma brincadeira inocente de uma criança ou de um adolescente pode gerar uma tragédia, né? E imaginem que uma simples garrafa de bebida que a gente deixa em algum canto, né? Vou fazer uma caminhada, muito bem, deixo uma garrafa de vidro, esse fogo, esse sol incidindo neste vidro faz aquele exercício maravilhoso de ciências que é o fogo, não é? E daí sim podem acontecer incêndios. Isso também não é uma causa natural, isso é uma causa acidental. Eu sei que o tema é muito falado, né? As pessoas, chega o calor, as pessoas, qualquer cheirinho que sentem já ficam com esse medo, mas eu acho que ele tem que ser mais falado ainda. Né? Tem que ser levado para as escolas, tem que estar no debate público, a gente tem que estar cada vez mais alerta. Tanto no Brasil quanto em Portugal, para fazermos uma queimada, temos que obrigatoriamente dar a informação, pedir autorização para os órgãos competentes, para os órgãos de proteção ambiental. Porque dali nós vamos saber se a condição climática é favorável, ou seja, se a época do ano permite isso, se o vento permite isso, e o corpo de bombeiros fica em alerta. Em tal região vai acontecer uma queimada, e então temos que ficar em alerta. Se acontecer qualquer coisa, temos um corpo de bombeiro perto, enfim, podemos fazer ali alguma ação rápida. E quando é que o fogo é bom? Quando é que o fogo é bacana quando a gente fala do campo?
Ele é bom quando a gente está extremamente controlado e pesquisado e estudado e pode fazer a quebra, por exemplo, da dormência de alguma semente. O fogo é utilizado dessa maneira, não é? Alguma planta nativa que tem uma dormência maior, o fogo é utilizado, mas isso é extremamente controlado. O fogo também é utilizado como uma barreira. O fogo não, a queimada, ela é utilizada como uma barreira. Imagina que eu tenho um incêndio muito grande, então eu abro uma clareira em determinado espaço para que o fogo não adentre para mais, não é? Para mais vegetação. Então é isso, falamos um pouco sobre este elemento tão maravilhoso e tão perigoso. Foi o vídeo que mais custou, que mais foi difícil de eu gravar, porque falar de incêndios no Brasil e em Portugal são sempre temas de tristeza e de dor, de morte. Então, passe esse vídeo para mais pessoas, deixe as pessoas mais informadas sobre o tema, para que as pessoas estejam em alerta. O calor chegou e com ele não chegue o fogo. Obrigada.